Nervosa, gente. Hoje eu tô com iPad. Quem conhece sabe a evolução que isso é na minha vida. Mas amém, né? Deus no controle. Tem alguém cansado aí, não? Vigília do One Way hoje? Quem topa? Vocês são doidos. Ai, ai. E aí, gente? Estão curtindo o dia? Bom, como o Arthur falou, como a TT, o Espírito Santo inspirou o repertório para a TT, hoje é tudo sobre Deus, amém? Tudo que a gente fez hoje é por Ele, é para Ele, é sobre Ele. Então, para a gente começar a aprender um pouco mais sobre Ele, eu quero pedir para vocês fazerem duplas ou trios, não precisa sair do lugar, pode ser no lugar mesmo, sentado. Eu vou dar 1 minuto para vocês falarem para a sua dupla ou para o seu trio quem é Deus, beleza? Explica para a pessoa, para você, quem é Deus, tá bom? 1 minuto. Ó, o pessoal ajudou a gente, então temos aqui o tempo. Quem ainda não terminou, vamos lá. 3, 2, 1. E aí, conversaram sobre quem é Deus? Deu para explicar em 1 minuto quem é Deus? Ótimo. Bom, então, quando a gente estava conversando sobre esse dia, né? E aí, enfim, a gente acabou decidindo que eu iria trazer a palavra. Essa pergunta veio muito forte no meu coração, né? Quem é Deus? E aí eu comecei a pensar um pouco nisso. E hoje a gente vai dar uma viajada aqui, tá? É bom que ninguém fica com sono, porque a gente vai explodir, fazer aquele emoji que explode a cabeça. Então, quem é Deus? Primeiro de tudo, 1 Coríntios 8, 6 fala que só existe um Deus. Amém? Até aí, existe um só Deus. Amém. Mas, além disso, Deus são 3 pessoas diferentes. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, mas vocês já pararam para pensar que Deus é um Deus? E Deus são 3 pessoas diferentes. Não é muito louco pensar nisso? Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente... Ai, peraí. Pausa dramática. Falei, gente, que mistério grande, né, que tem aí. E aí, como eu falei, as 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E como que a gente conhece Deus, né? Como que a gente vai conhecer melhor quem é Deus, as características de Deus, como que Ele é e tudo mais? Muito bem, ouvi alguém falando. Através da palavra, a palavra de Deus. A gente conhece quem Ele é através da palavra dEle. E aí, quem é que gosta de ler livros? Livros em geral. Muito bem, então, vocês sabem que no começo do livro, o livro já apresenta os personagens principais, né? Já fala quem é fulano, a personalidade dele, de onde ele é e tudo mais. E, na palavra, ela também começa
nos apresentando Deus. Então, a gente vai ver alguns exemplos na palavra que vão nos mostrar Deus e as 3 pessoas de Deus, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vai entender um pouco melhor como é cada uma dessas pessoas. Quais são as diferenças, quem eles são, da onde vem. Quem pegou a referência é velho já, não devia dar no One. Então, vamos lá. Vocês me ajudam colocando na projeção, por favor? A gente vai começar do começo, então. Vamos para Gênesis 1, versículo 1, e a gente vai ler até o 3. Ótimo. Então, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? A Bíblia começa nos narrando a criação do mundo, que foi criado por Deus. Muito bem. E logo nesses 3 primeiros versículos, a gente já vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde está Deus Pai? Estou abrindo aqui também. Onde está Deus Pai? Deus Pai está dizendo: haja luz. Onde está Deus Espírito Santo? Se movendo sobre a face das águas. E aonde está Deus Filho? A gente vai descobrir lá em João 1. Vamos lá para João 1. Rapidinho. Hoje a gente vai ler Bíblia, tá, galera? João 1, 1. O que fala em João 1, 1? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 2. Ele estava com Deus no princípio. E o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a palavra era Jesus. Era Deus Filho. Ah, mas por que não pode ser o Espírito Santo? Porque lá no versículo 14, fala assim, João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, lá em Gênesis 1, a gente já vê Deus Pai falando que haja luz. Jesus era a palavra. Então, a palavra de Deus que criou tudo que Deus for criar, ele falou, haja luz, houve luz. Aí ele falou, haja separação entre os céus e as águas, e aí houve separação. E a palavra que ele lançava era Jesus. A gente está vendo aqui em João. Inclusive, a Bíblia toda, ela se conecta, ela se completa. A gente aprende muito isso no Class, para quem quiser participar, uma vez por mês. Então, aí. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então, como eu falei, logo no começo, a gente já vê as 3 pessoas de Deus criando o mundo. E quando, esse não vou pedir para abrir, eu vou citar, quando em Gênesis 1:26, Deus vai criar o homem, ele fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus está falando entre as 3 pessoas, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí ele faz o homem a imagem e semelhança dele. Aí eu pergunto para vocês, uma coisa que eu fiquei pensando muito. Deus, ele tinha feito o mundo, os céus e a terra, perfeição, o jardim do Éden. Deus, ele já era Deus, né? Então já tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Para que ele precisava fazer o homem para a gente vir estragar tudo? Fala para mim. Precisava, né?
não precisava da gente. A gente não precisava existir. Essa é a realidade. Então, por que Deus foi lá e falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Porque Deus queria relacionamento. Toda a criação, ela não escolhe servir a Deus. Toda a criação simplesmente serve a Deus, simplesmente adora a Deus. Os anjos, eles adoram a Deus porque eles foram criados para isso. A natureza também. Mas Deus deu a escolha. Ele falou para Adão escolher. Olha, Adão, então, todos os dias ele ia lá, passava a tarde com Adão no Jardim do Éden, conversava com Adão, ele tinha um relacionamento. Ele falou para Adão e Eva: vão, multipliquem-se, né? Cubram a terra. Ele queria ter uma família grande, ele queria se relacionar com a humanidade. É por isso que Deus nos criou, para ter relacionamento com a gente, para ter relacionamento com pessoas que escolhessem estar com Ele, né? Não fosse por obrigação. E aí, infelizmente, desde a criação fazemos más escolhas, né? E aí, por isso, o pecado entrou no mundo. E com o pecado, quando Deus deu essa escolha, Deus falou para Adão: olha, ou você continua, né, do jeito que a gente está, tudo certo, ou você vai pecar, né? Você vai comer do fruto da árvore. Mas se você pecar, certamente morrerás. E aí, o que acontece? O homem morre espiritualmente, né? A gente é feito de corpo, alma e espírito. E aí, o espírito do homem morre. E aí, a gente é separado de Deus. E aí, Deus podia simplesmente falar: pena, né? Pena que ele escolheu não estar comigo, mas problema dele, cada um com seus problemas. Eu vou lá e vou criar outra humanidade para mim. Porque, afinal de contas, ele é Deus. Ele poderia muito bem ter feito o que ele quisesse. Mas, ainda assim, ainda com a gente escolhendo pecar e não estar com ele, Deus, ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de nós. E aí, Jesus, que é o próprio Deus, se fez homem, se fez carne, para vir à terra e pagar esse preço de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Certo? Então, vamos ver lá em Lucas 23, mais um exemplo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Lucas 23, 44. Então, quem estava no acampa, lembra que a gente falou muito sobre o sacrifício de Jesus, né? Como eu estava falando, o salário do pecado, ele é a morte. Então, a gente tinha uma dívida com Deus, do nosso pecado. E Jesus, quando ele veio para pagar essa dívida. Então, ele se fez homem, ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, pelas mesmas dificuldades que nós passamos. E ele não pecou. E ele se entregou para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser perdoados. E para que a gente não estivesse mais separado de Deus. Então, nós podemos ser perdoados e voltar a ter acesso a Deus, como Adão tinha no Jardim do Éden. E aí aqui, a gente vai ler, quando Jesus está na cruz já. Então, diz assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então, a gente vê aqui, novamente, Jesus se entregando. Então, Jesus
fazendo, né, o sacrifício pelos nossos pecados. A gente vê aqui Deus Pai recebendo o sacrifício de Jesus e perdoando toda a humanidade. E a gente vê também uma manifestação do Espírito Santo, com o véu do templo se rasgando, porque antes, a gente lembra, não tinha acesso a Deus. Mas, mesmo assim, Deus ainda falava com as pessoas. Como? Tinha um lugar, dentro desse lugar tinha um véu, depois desse véu tinha uma arca, e aí ali Deus falava com as pessoas. E não eram todas as pessoas, eram pessoas muito específicas que ele escolhia para ir lá. Então, era um acesso muito limitado. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, o que significa esse véu se rasgar? Todo mundo agora tem acesso. Então, agora, não são pessoas específicas só que podem ir lá na presença de Deus e ouvir de Deus e falar com Ele. Não, todos têm acesso. Agora todos têm acesso ao Pai. E aí, novamente, eu fiquei pensando nisso também. Deus não precisava ter sofrido, se humilhado, maltratado, torturado, morto por nós. Mas, mesmo assim, Ele fez. Porque, para Ele, o relacionamento com a gente era mais importante do que o preço que Ele ia pagar. Era mais valioso do que o preço que Ele ia pagar. E foi um alto preço. Foi um preço muito grande que Deus pagou para que a gente pudesse voltar a ter esse relacionamento com Ele. E aí a gente vê... novamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um fazendo o seu papel e todos sendo Deus. Amém? Estão me seguindo até aqui? Eu falei que a gente ia dar uma viajada geral, mas acho que está fazendo sentido, né? Calma que tem mais. E aí, a gente falou de Jesus, né? Jesus veio e morreu por nós. Ok. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Por quê? Vamos lá para João 14. João 14, 15, versículo 15. João 14, versículo 15, diz assim: Jesus está falando, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e Ele estará em vocês. Então, aqui Jesus está falando, antes de subir aos céus, Ele está falando assim, quando eu subir aos céus, vocês vão receber um outro Consolador. Só que o mundo não pode receber Ele. Por quê? Porque a gente só pode receber o Espírito Santo quando a gente é perdoado dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Então, quem não conhece Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, não pode receber o Espírito Santo, não pode conhecer o Espírito Santo. Pode ver o que Ele faz, a manifestação dEle, mas não pode receber Ele, a não ser que entregue a vida para Jesus. E aí, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, a gente vai lá em Atos 2, ver o que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo. Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o Espírito Santo, ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele não é falar em línguas. Ele é Deus. Amém? Ele é o Deus que criou os céus e a terra, que estava desde o começo, que ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele é o Deus que está aqui nesta noite. Amém? Ele é o Deus que habita em nós, que vive em nós. É o Espírito Santo. E aí, quando Ele vem, Ele também dá dons. E falar em línguas é um desses dons. Mas tem vários dons. Tem o dom da fé, tem o dom de cura, tem o dom de profecia, palavras de conhecimento, tem o dom de interpretar as línguas. Então, tem muitos dons que o Espírito Santo dá quando ele vem. E por que o Espírito Santo nos dá dons? Alguém sabe? Nossa, vocês estão tudo dormindo, gente. Por que o Espírito Santo dá dons para a gente? Oi? Ser usado, tá? Edificar. Muito bem. Quem mais? Então, ninguém aqui tem dom, né? Porque não sabe para que serve. Para que o Espírito Santo nos dá dons? Alcançar pessoas, ministrar, manifestar a presença dele. O que mais? Oi? Seguir o propósito de Deus. Muito bem, nessa linha. Mas a gente tem a resposta exata em 1 Coríntios 14, 12. Vou ler aqui. Fala assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, para que são os dons espirituais? Para a edificação da igreja. Quem é a igreja? Nós. A gente não lembra, a gente não tem mais um templo que vai lá e aí Deus só fala naquele lugar. Não, agora nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, a gente precisa pedir dons para Deus, para quê? Para edificar uns aos outros, né? Porque ser usado, amém, é uma bênção, mas Deus usa até mula, né? Deus usa qualquer coisa. Não precisa usar a gente. A gente não precisa querer dom para ser usado. A gente precisa querer dom para edificar o próximo, para abençoar o próximo, para que o próximo também conheça Jesus, também seja transformado por Jesus. Então, a gente está 6 meses aqui, que janeiro não teve o One Way. A gente está 6 meses aqui falando, vivendo naturalmente sobrenatural, poder do Espírito Santo, dons, não sei o quê, ser cheio, tal. Aí todo One Way, chaba, tal, não sei o quê. Aí recebe, chora, vai lá na frente, cai, tal. Tudo bem? Isso é uma bênção, isso tem que acontecer. Mas para quê? Para quê que a gente quer? Para falar que, eu orei e não sei quantas pessoas caíram. Eu orei e não sei quantas pessoas choraram. Tá bom, mas quantas pessoas você abençoou? Quantas pessoas Deus te usou para edificar, para abençoar? Porque é para isso que o Espírito Santo derrama os dons nas nossas vidas. Amém? E, novamente,
Deus ele não precisava vir morar em nós. O Espírito Santo não precisava vir morar em nós. Mas por que ele veio? Porque essa foi a forma de manter um relacionamento conosco da forma mais íntima possível, porque agora ele mora em nós. Agora sim a gente pode voltar a ter o relacionamento que Adão tinha no Éden. A gente pode falar com Deus todos os dias. Pensa agora em alguém que você tem vontade de falar todos os dias. Uma pessoa que você tem vontade de ver todos os dias. Uma pessoa muito legal, que se você pudesse, você veria ela todos os dias, sairia com ela todos os dias. Uma pessoa assim que você ama estar perto. Pensaram em alguém? Então, Deus pensa em você. Ele quer estar com você todos os dias. Por isso ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje habita em nós. Então, a gente tem acesso a ele todos os dias da nossa vida. E por que a gente não acessa ele todos os dias? Só no Magnum Way. Porque às vezes a gente não conhece Deus direito. Né? Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um arrepio que eu sinto na igreja. Mas o Espírito Santo é Deus. E ele habita em nós. E nós temos acesso direto a ele todos os dias. Isso é muito forte. E aí o Pai. A gente falou, né, do Filho, do Espírito Santo e o Pai. O Pai não veio aqui até hoje, né? Cadê o Pai? Bom, quando a gente começa a ler Apocalipse 1, o Espírito Santo leva João aos céus e aí ele vê primeiro Jesus, nos primeiros 3 capítulos. E aí, no 4º capítulo, ele tem uma visão do trono de Deus. E aí sim é Deus Pai que está lá. E aí a gente vai ler essa visão. Vamos lá em Apocalipse 4. Eu vou ler aqui. E tem muitas canções sobre esse capítulo. Eu não sei se... Eu quero crer que vocês já leram esse capítulo, mas se vocês não leram ainda, tem muitas canções sobre ele. A gente cantou sobre ele hoje. Então, vocês vão reconhecer algumas coisas daqui. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e adiante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quem está falando aqui é o discípulo João, e essa voz que diz suba para cá é Jesus. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém, Deus Pai. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui também é uma referência ao Espírito Santo. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono
e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus poderoso. É um Deus que criou os céus e a terra. E é um Deus que Ele está sentado no trono, acima de tudo, acima de todos. E Ele é adorado dia e noite, sem cessar, pelos seres celestiais, pelos anciãos, pelos anjos, pelos querubins. Eles o adoram dia e noite, sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E é esse Deus que, na sua grandeza, na sua santidade, no seu poder, na sua glória, olhou para a gente e falou: quero morar ali. Você consegue imaginar isso? Essa, para mim, é a maior viagem de tudo que a gente falou até agora. Porque eu fico pensando: por que Deus? Por que eu? Vocês não pensam isso também? Porque, gente, Ele está lá sendo adorado desde sempre, para sempre. Ele pode tudo, Ele é dono de tudo. E mesmo assim, Ele olha para a gente e fala: quero morar ali. Eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Eu quero transformar essa pessoa. Eu quero enchê-la do Espírito Santo e eu quero usar ela para transformar outras pessoas. Eu quero que ela faça parte da minha família. Eu quero ter um tempo de qualidade com ela todos os dias. Eu quero saber como ela está. Eu quero saber se ela está feliz, se ela está triste, o que está incomodando ela. Eu quero saber os sonhos dela, o que ela quer para a vida dela. Eu me importo com ela. Então, a gente tem um pai que se importa. E que Ele tem o mundo inteiro para cuidar. Mas Ele se importa com cada um de nós. Não é louco isso? Para mim, isso é louco demais. Mas tá bom. Então, tudo isso para falar quem é Deus. Que vocês falaram em 1 minuto, eu levei meia hora. Mas e aí? Deus é esse Deus grande, é esse Deus maravilhoso, é esse Deus que nos ama, que se entregou por nós, que criou tudo, que é adorado por todos. E o que a gente faz agora, então, com isso? Jesus, Ele nos dá uma direção muito clara do que fazer com isso. Lá em João 17, versículo 20. Então, João fala assim. Jesus está falando assim: a minha oração não é apenas por eles é quem estava ali com ele no momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviou. A gente vai até o 23, tá? Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Então, lembra que a gente falou no começo que Deus é um. E eles também é quantas pessoas?
E aí Jesus fala que... Quantas pessoas a gente tem aqui hoje? Hoje nós somos em 80 pessoas aqui. E Jesus fala para a gente ser... Para a gente ser... um. Assim como Deus é... um. Entenderam? Então, no começo, para mim, foi um pouco confuso. Tipo, nossa, Deus, 3 pessoas, mas é um Deus. Ok? E aí Deus explica isso para a gente. Ele fala assim, sim, eu sou um. E da mesma forma que eu sou um, vocês, como igreja, têm que ser um. Mesmo sendo 80 pessoas diferentes. E ele fala que a gente tem que ser um para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Ou seja, olha o resumo do que Jesus está falando aqui. O mundo não vai conhecer o amor de Deus se a gente não viver em unidade como igreja. Forte nisso, né? Porque Jesus falou que para o mundo conhecer a Ele, a gente tem que ser um. Como Deus é um. Então, se a gente não for um, o mundo não vai conhecer Jesus. Vocês entendem a gravidade disso agora? Para mim, isso é muito forte. Então, as pessoas só vão querer conhecer a Deus quando elas verem a gente refletindo a natureza de Deus, que é viver em unidade. Então, quando elas verem que a gente se relaciona em amor, que a gente se serve, que a gente dá vida pelo próximo, que a gente edifica o próximo, que a gente ama o próximo, aí elas vão olhar e se interessar, porque elas vão ver a natureza de Deus em nós. E aí elas vão querer. Nossa, é diferente. Quero saber. Por que vocês são diferentes assim? Porque eu não vejo isso lá fora. Agora, a pessoa vai querer conhecer o amor de Deus se a gente só ficar falando mal das pessoas da igreja? Não, né? Porque aí nada de novo sob o sol. Ela vai querer conhecer o amor de Deus se só vê você tratando mal todo mundo? Se só vê você fazendo fofoca? Que está na moda agora, fofoquinha, né? Virou meme. Mas não é isso, não é para isso que Jesus nos chamou. A pessoa vai querer conhecer o amor de Deus se ela vê você excluindo as pessoas, tratando mal seus pais, desrespeitando sua família. Ela vai querer olhar e falar, eu quero isso para mim. Não, né? Então, se você quer que a sua família conheça o amor de Deus, viva em unidade como igreja. Se você quer que a sua escola conheça o amor de Deus, viva o amor pela igreja. Se você quer que os seus amigos conheçam o amor de Deus, viva o amor pela igreja. E a igreja, quem é a igreja? Vou perguntar mais uma vez. Quem é a igreja? Nós. Eu, você, nós somos a igreja. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Já passamos por essa lição. Então, o mundo só vai conhecer a Jesus quando ele vê a igreja sendo um, assim como Deus é um. Só assim a gente pode fazer 1000 high school changers aqui, a gente pode fazer 1000 evangelismos aqui, a gente pode fazer 1000 vigílias aqui. O que a gente quiser. A pessoa pode até vir, pode até se interessar. Mas ela não vai ficar se ela não vê
a igreja sendo um, assim como Deus é um. O louvor, se quiser subir, pode subir, tá? A pessoa não vai ficar. Se ela chegar aqui e ela for excluída, se ela chegar aqui e ela ver fofoca, se ela chegar aqui e você só ficar falando mal do seu líder, como seu líder é chato, como seu líder só sabe te cobrar, como os pastores são chatos, como a igreja é quadrada, como tudo que tem de errado aqui, a pessoa não vai querer ficar, não vai querer conhecer a Deus. Então, sabe o que é viver no sobrenatural? Sabe o que é mesmo viver no sobrenatural? É viver em unidade. Porque o natural é eu querer estar com alguém que é igual a mim, que pensa igual a mim, que tem o mesmo senso de humor que eu, que vai me achar engraçada, que vai gostar de mim. Esse é o natural. O sobrenatural é nós sermos um, assim como Deus é um, mesmo sendo diferentes. Deus Pai é diferente de Deus Filho, que é diferente de Deus Espírito Santo. Todos eles nos amam. Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é glorificado, está em todo lugar, pode todas as coisas. E Deus é um. As pessoas podem falar isso da igreja hoje. Como o mundo vai conhecer a esse Deus? Jesus já nos falou, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, eles têm que ser quantos? Para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, nós temos que ser quantos? Um. Nós temos que ser um. Assim como Deus é. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Quando perguntaram para Jesus qual que era o mandamento mais importante da Bíblia, Jesus falou que tem 2 mandamentos que são os mais importantes da Bíblia. E deles vêm todos os outros. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente hoje teve o dia, teve a noite para reconhecer quem Deus é, para reconhecer a grandeza de Deus, para entender quem Deus é, para entender como Deus nos ama tanto, que Deus não precisava ter criado a gente, Deus não precisava ter morrido por nós, Deus não precisava ter mandado o Espírito Santo. Deus, Ele tem a criação adorando Ele dia e noite e dia, desde sempre, para sempre. Mesmo assim, Ele faz questão de ter um relacionamento com a gente. Então, primeiro de tudo, a gente precisa amar a Ele acima de todas as coisas. Isso é inegável. E qual que é o segundo? Primeiro ele fala, o segundo, semelhante ao primeiro. Amar ao próximo como a mim mesmo. Só que às vezes a gente para no primeiro. Então, nessa noite, a gente precisa fazer um compromisso de amor. De seguir os 2 mandamentos mais importantes.
não consigo ler a Bíblia. Não consigo decorar a Bíblia. Não consigo saber tudo que está escrito na Bíblia. Você tem que saber duas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Duas coisas que você precisa saber. Sair daqui hoje sabendo disso. Porque se a gente não viver o que Deus vive, as pessoas não vão conhecer a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. A gente precisa viver como igreja, como Deus vive. Deus é santo. A gente precisa viver em santidade. Deus é bom. A gente precisa buscar ser bom. E Deus vive em unidade. A gente tem que viver em unidade. Então, nessa noite, a gente precisa fazer esse compromisso de amor com Deus e com o nosso próximo. Começa a orar. Você e Deus. Começa a reconhecer quem Ele é. Foi assim que a gente começou essa noite. E é assim que a gente tem que fazer tudo que a gente for fazer. Começa a reconhecer a santidade dEle. Quão grande Ele é. Quão bom. Quão santo. Quão poderoso. Quão digno. Quão formoso. Começa a reconhecer quem Deus é. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que está aqui nessa noite? Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que se entregou para que você estivesse aqui hoje. Aquele que habita em você. Começa a reconhecer a santidade de Deus. E começa a pedir para Ele: eu quero viver o que você vive, Deus. Eu quero viver como você vive. Eu preciso viver como você vive. Nós precisamos viver como você vive, Deus. O mundo depende disso. Os meus amigos dependem disso. A minha família depende disso. Eu preciso viver como você vive, Deus. Eu preciso viver mais da sua natureza. Eu preciso viver mais da sua natureza de amor. Eu preciso amar mais o meu próximo. Eu preciso amar mais o meu próximo. Começa a reconhecer. Espírito Santo, constrange os nossos corações. Revela tudo aquilo que tem que ser revelado. Tudo aquilo que tem que ser tratado. Tudo aquilo que tem que ser transformado. Vem com a tua santidade, Deus. E revela tudo aquilo que está desalinhado com a sua natureza nessa noite. Em nome de Jesus.